A voz um pouco ruim, mas resolvi voltar. Pronto, o negócio aqui é na tela. Hoje eu estou sem o microfone, né? Tô na casa da Mi. Boa noite. Hoje eu estou sem microfone na casa da Mi, estou gripada e rouca. Mas mesmo assim eu vou ler Efésios 4 para dar continuidade ao que eu prometi terminar o ano passado. Não deu, né? A vida não é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas vamos orar e ler Efésios. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Te pedimos que possa estar conosco para que possamos ler e entender vossas palavras, as palavras dos vossos discípulos que vieram depois de ti. Principalmente Paulo, que foi resgatado por vós e feito apóstolo segundo a vossa vontade, e diretivas que o Senhor dava a ele diretamente. Te peço que todas as pessoas possam ser abençoadas por ouvir vossas palavras, seja do Novo ou do completo testamento, Pai, das palavras do Messias. Te peço que o Senhor eleve nossa mente e nosso coração até vós, para que aprendendo sobre vossas palavras possamos colocar em prática no nosso dia a dia e possamos, sim, nós somos responsáveis por nosso aprendizado, para nos prepararmos, Pai, para o dia que encontraremos o Senhor da segunda vinda e possamos viver uma vida, uma só família sobre Deus. Te peço que o Senhor possa estar conosco e possa ouvir-nos e abençoe todas as pessoas que vão estar conosco agora e depois, e através dela, sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Então vamos lá. Efésios 4, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andas como é digno da vocação que fosse chamaste, com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Por que Paulo não diz convivendo um outro como amor, mas suportando? Porque se você não for por amor, você não vive no meio das pessoas, né? Nós temos falhas, nós temos nossos momentos de bondade, nós temos nosso momento de irritação. E essas palavras hoje vai ser muito interessante, que vai ser sobre isso. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como é que eu fico em unidade com Deus se eu conseguir ter paz? Por isso que é tão importante viver com a consciência, paz na consciência, né? Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado, e uma só esperança e uma só vocação. Qual é o só corpo e espírito? Na época de Jesus, Jesus veio com unidade, tornou-se o Filho perfeito de Deus e tornou-se uma unidade com Deus. Um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Um só Deus para todos, os quais, sobre todos, por todos, em todos vós. Isso é uma lógica verdadeira. As pessoas aceitam ou não, e não existe Deus. Por mais nomes que as pessoas dêem a ele, só existe um Deus verdadeiro, né? Mas graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Qual é o dom de Cristo? Ele distribuiu quando com os seus discípulos, com aquele precisaria, dons que lá embaixo Paulo vai falar. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Quem era o cativeiro? Quem era que estava deixando todo mundo cativo? O demônio morre. Então, quando Jesus emergiu aos céus, deixando seu corpo físico e subindo em espírito, ele levou consigo os demônios que estavam perturbando na terra e deixando eles presos no inferno. E deu os dons aos homens. Qual foram os homens que Jesus deixou dons para ele? Deu aqueles que o seguem de verdade. Só que o dom da língua, Paulo diz que na segunda vinda não vai haver. Havendo profecia serão aniquiladas, além de línguas cessarão. Não é preciso. Ora isto, ele subiu o que é, senão aquele antes tinha descido para as partes baixas da terra. Sim, Jesus desceu ao inferno, está na Bíblia, né? Porque ele foi resgatar aqueles do Velho Testamento e os quais Satanás estava bloqueando o caminho da volta, porque não tinha ninguém perfeito na terra. O primeiro homem perfeito a abrir o caminho para o paraíso foi Jesus. Na segunda vinda, o Messias abre o caminho para o reino dos céus. Por isso que ele disse que deixou a chave aqui na terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus e cumpriu todas as coisas. Jesus cumpriu a meta de abrir o portão para a segunda vinda, o alicerce para o reino dos céus,
com o Senhor da segunda vinda. Ele mesmo deu uns para. Olha aqui, Jesus. Qual foi o dom que Jesus deu para os apóstolos? Vai ser aqui, ó. Um minutinho só. Ele diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo a aperfeiçoação dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os dons que a gente recebe espiritualmente falando, eles não são para a pessoa se glorificar ou cobrar dinheiro sobre isso, certo? Esses dons são para. Gente, a telinha aqui tá ruim. Agora eu acho ele. São para edificar o testemunho sobre o Cristo e o ensinamento do Messias, seja na primeira vinda ou na segunda, certo? Não é para a pessoa tirar vantagem ou ficar mentindo, dizendo que está vendo coisa que não vê ou falando coisa que nem sabe o próprio que é, certo? Vamos lá. Até que todos chegamos à unidade na fé. Quando é que a gente chega na unidade da fé? Quando compreendemos quem somos nós, quem é os pais celestiais, quem é o Messias, o que aconteceu com Adão e Eva, por que Jesus veio, por que Jesus não pôde ficar na terra, por que prometeu a segunda vinda, por que disse que o Espírito Santo de Deus estaria consolando as pessoas, o Espírito Santo representando a mãe, estaria preparando a segunda vinda na terra, né? Ele disse que não deixaria órfão, por isso que o Espírito Santo está na posição de mãe. Ok? Então nós temos que nos amadurecer e nos unir em uma só fé, um só conhecimento do Filho de Deus, né? Que é um homem perfeito na medida e estrutura completa de Cristo. Ou seja, quando acontecer a segunda vinda, tem que ser também dessa forma, da mesma forma, tornar-se perfeito, assumindo a segunda bênção que Jesus não pôde, que é a bênção do casamento sagrado, e multiplicando filhos de Deus e dominando toda a criação. Aí Paulo continua, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Ou seja, você tem que ter a lógica, a sabedoria de saber qual a doutrina certa. Não vá no engano de palavra, vá pela palavra de Jesus. Ore e Jesus vem pessoalmente te ensinar. Pede a ele para saber sobre a segunda vinda e ele vai te indicar a segunda vinda. Mas não vá de doutrina em doutrina, porque a gente está vendo muitos exploradores de dinheiro. As igrejas viraram comércio, só falam em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não fala na espiritualidade, não pratica o amor verdadeiro, não há ação de dar e receber, que é um princípio do céu, como o pai mu e a mãe mu ensina. Você dá, mas também você recebe. Não pode só tomar dos fiéis, como eles fazem. Chantagear com o inferno. O inferno é isso que eles estão criando. Uma doutrina perversa, cruel, exploradora e mentirosa. Então não vá na onda todo mundo. Analise se aquilo que você está ouvindo tem condição de ser verdade pelas palavras da Bíblia, pela palavra da segunda vinda, ok? Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo aquilo que é a cabeça de Cristo. O que é a cabeça de Cristo? Está todo ensinamento, todas as leis, tudo que é necessário para formar o reino dos céus na terra. Então nós temos que ver se está dentro dos princípios de Deus, nos ensinamentos do Messias, atualmente da segunda vinda, né? Do qual todo o corpo vem ajustado e ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo as operações de cada parte faz. Ou seja, se eu quero ser corpo de Cristo, se eu quero estar nessa unidade com os verdadeiros pais, eu tenho que ver o que eu estou fazendo para ajudar na restauração do mundo. Se eu estou mudando, se estou ajudando a minha família a mudar. Às vezes nós somos omissos com nossas famílias. Às vezes a gente passa a mão em problemas sérios. Às vezes a gente não tem força de parar, de fazer auxílios erradamente. Né? Na vez de edificar a pessoa, você prejudica. Então vamos ver, nós vamos receber conforme cada parte está fazendo. Aí diz, faça o aumento do corpo para sua edificação e amor. Aumente as pessoas dentro da mesma doutrina verdadeira. Aumenta as pessoas para a preparação da segunda vinda do Messias. Essa é a nossa missão como seguidores do Messias, certo? Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andava
outros e os gentios. Na vaidade, nós temos que evitar isso, se achar grande demais perante os outros. Na vaidade da mente, entermebrecendo o entendimento, deixando ele meio adormecido, separado da vida de Deus. Ou seja, se nós estamos na vaidade e não estamos estudando para ter conhecimento das coisas de Deus, nós estamos em coma espiritual, né? Aí ele diz, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. As pessoas acham tanto que estou salvo, estou salvo, que acham que não precisa ouvir mais nada. Eu não faço nada, eu não mudo em nada, eu não melhoro meu modo de ser com as pessoas ao meu redor, mas estou achando que estou fazendo muita coisa e achando que não tem problema, Deus dará um jeito e vai me salvar de qualquer jeito, porque eu vou na igreja no final de semana. Mas não funciona desse jeito, infelizmente. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Ou seja, depois que não entende, que não está mudando em nada, então começa a ir na igreja, começa a ir nos templos, mas continua fazendo todas as impurezas que o povo do mundo ligado a Satanás faz. E só por trás, né? Alguns fazem até pela frente, mas muitos fazem escondido. Mas vós não pertence assim a Cristo. Se você está nessa situação, você não pode pertencer ao Messias. Você não pode viver achando que está junto com o Messias, porque na realidade não estará, certo? Então isso é muito sério. Nós é que temos que nos policiar para ver se nossa atitude dentro de casa, fora de casa, se somos sinceros para poder fazer parte do mesmo corpo do Cristo. Senão nós não pertencemos a Ele, porque não temos nada a ver nossas atitudes principais com as atitudes dos céus. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Cristo? Como está como é? Como está a verdade em Cristo? Como é que eu estou na verdade em Cristo? Estou fazendo a verdade que eu aprendi com Jesus, com os verdadeiros pais? Se é que eu realmente fui ensinado, entende? E há como, né, saber. De que, quanto o trato passado, vos despojei do velho homem. O que é despojar do velho homem? É você lembrar das coisas que você fez do passado e não querer mais fazer, e sentir tristeza porque não conheceu antes a verdade. Dispor do velho homem é deixar os vícios para trás, os enganos, as mentiras, as calúnias, as falsidades, porque tudo isso faz parte do velho homem, porque faz parte de Satanás. Então Paulo pede para a gente despojar-se, deixar para trás o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências. O que é concupiscência? Apegado aos desejos da carne, certo? Apreço. Gosta do desejo da carne, gosta das coisas erradas, certo? Do engano. Então nós temos que deixar tudo isso para trás, para ser como Jesus disse, quem está em Cristo nova criatura é. Como é que eu me torno nova criatura? Aprendendo as disciplinas do Messias, vivendo de acordo com os ensinamentos. Não é de homem, mas foi ela disse, o Messias disse, o Espírito Santo disse. Não, gente. Analise pelas palavras que já existem se cabe ou não essa verdade, para vocês não serem iludidos com palavras de homens. Por isso, deixe a mentira e fale a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros de um dos outros. Se eu estou mentindo para as pessoas da minha comunidade, se eu estou mentindo para as pessoas dentro da minha casa, se eu estou mentindo para ganhar vantagem, se eu estou mentindo para apoiar alguém, eu ainda estou com o velho homem. Né? Eu ainda estou traindo o coração dos herdeiros pais de Jesus. Aí ele diz, ó, não irai-vos e não pequeis. Quando eu estou com ódio, eu peco. Por isso que não é bom tomar nenhuma atitude quando nós estamos com raiva, com ira. Antes de... Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não fique assim, não deixe que Satanás fique com você durante o tempo todo. Porque essa ira de raiva, de ressentimento, de querer destruir os outros, é coisa de Satanás. Aí Paulo continua. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, se der vazão à ira, vai dar lugar também a quem? Ao diabo. Certo? Vamos lá. Essa coisinha ruim, viu? Eu tenho que ficar achando ele pra cima. Ok. Eu achei muito bom
Eu já li várias vezes, mas sempre que eu leio, eu gosto demais. Aquele que furtar, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom. Não espere que as coisas caiam do céu no seu colo. Não espere vantagem, não tire vantagem dos outros. Se você puder, anje um método de você ganhar dinheiro, fazendo os seus próprios trabalhos, fazendo o que você puder. Isso é dignidade. É não ser escravo de vício, de exploração, de engano ou de qualquer coisa, ou não estar sob o domínio de alguém que lhe manipula através do dinheiro. Então, por favor, vamos todos nós acordarmos, certo? E ele diz, quer dizer, é bom, não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que não tenha que repartir com o que tiver necessidade, para que tenhas o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra de tropeço. O que é tropeço? Que fere os bons costumes e a moral. Mas só a que for boa para prover, edificar, para dar graça aos que te ouvem. Ou seja, temos que edificar as outras pessoas. Como é que eu edificar? Edificar é construir a outra pessoa nas palavras de Deus. Mesmo que você diga a verdade que vai crescê-la, sem feri-la, sem dizer a verdade por querer tirar vantagem. Ah, mas fulano fez isso. Tente falar às pessoas aquilo que é verdadeiro para ela se crescer, mesmo que ela fique com raiva momentânea, elas vão entender que o que você falou foi para educar, edificar e elevar o espírito dela até a Deus, certo? Cadê? Então ele diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Redenção é render-se a Deus. Reconhecer os pecados sem render. Se eu estou fazendo as coisas erradas, eu estou prejudicando minha mãe celeste, estou prejudicando a mãe da paz, eu estou prejudicando aquela mãe que está me ensinando a seguir uns caminhos verdadeiros. E quando eu for para o dia de prestar conta, que Paulo diz que todo mundo vai prestar conta, como vai ficar a minha situação? Ah, eu não sabia da verdade. Ela estava na Bíblia, ela está na palavra dos verdadeiros pais. Eu sabia, mas eu tinha ganância. Eu gostava muito do poder para deixar e ouvir o que o Espírito Santo estava mandando colocar na linha de frente e eu não quis botar. Porque eu sou o melhor, eu estou mais tempo. Não interessa, a ordem do céu decide de acordo com aquilo que a gente não vê, de acordo com o coração daqueles que os pais celestiais, os verdadeiros pais, que é o Espírito Santo de Deus atua. Então não interessa quanto tempo você vem, se você não está progredindo, se você só é ganancioso, só fala em dinheiro e só pensa em dinheiro, e se põe palavras, não consegue mais nem fingir, então você tem que dar lugar às pessoas verdadeiras, aos jovens que estão com o coração mais puro, mais livre dessas garras de Satanás, da ganância, da inveja, do soberbo. Então nós temos que preparar as pessoas para assumir lugares de liderança no plano de restauração de toda a terra nossa. Não é só do Brasil, é do mundo inteiro. Certo? Toda a amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia, toda malícia seja retirado de vós. Assim seja, em nome dos Pais de Jesus. Antes, sedes um para os outros, benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, vamos tentar seguir o que Paulo está nos ensinando. Antes, vamos ser um para o outro benigno, fazer bem, ter misericórdia das pessoas e conseguir nos perdoar uns aos outros. Porque nós, como Jesus disse na oração, perdoai vossas ofensas, assim como temos perdoando os nossos devidos. Se eu não sou capaz de perdoar, eu não sou digno de perdão. Então, por favor, que essa palavra entre na nossa mente e nosso coração, nós atualizamos ela para o nosso dia a dia, para a segunda vinda do Messias. Essa é a palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa minha cara de dodói. E obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Roseli. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Viu? Muito obrigada. Gente, é muito sério a gente ter que mudar de atitude. É fácil não, porque a gente vai lutar contra nós mesmos. Mas temos que mudar nossa atitude em nosso lar. Não é ser bom o tempo todo. Às vezes nós temos que ser justo. Dizer não também é um princípio de educação. E evitar que nosso eu vire irado, raiva, ódio,
ou que nós possamos prejudicar os outros, tirar vantagem dos outros, também são princípios do mal. Então vamos seguir as orientações que está dentro das palavras de Deus, hoje com as palavras de Paulo, e modificar primeiro eu. Se eu não consigo me modificar, como é que eu vou modificar os outros? Eu luto todos os dias contra mim mesmo. Todos os dias, é igual aquela música, todo dia o pecado vem e me chama. Não pode ser só o pecado da carne, pode ser do pensamento, do sentimento, das ações, de como eu estou me comportando. Então vamos escolher os princípios do céu, os princípios do Messias, para nós estarmos em um dia, quando formos prestar conta, dizer, puxa vida, você deu o máximo de você, tá? Eu não vou entrar no reino do céu, mas você fica no paraíso. Satanás não toma tua alma, porque tua alma se transformou em espírito de vida e você conseguiu ficar do lado do bem. Eu desejo isso não só para mim, essa mudança e essa vitória, mas para todos os que estão vindo e que vão vir depois. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que essas palavras fiquem ecoando em nossa mente e em nosso coração, para se tornar obras verdadeiras em nossa vida diária, nossa vida na família, nossa vida com nossos amigos, com nossa missão. Que o Senhor possa atuar através de nós, que não nos solte, Pai. Não deixe nossos pés tropeçar em tropeço nas pedras que o povo coloca em nosso caminho, possa se transformar em construção de vossa vontade. Que o Senhor guie cada um que está aqui agora e vão depois, para termos força, para ser sincero, primeiro convosco, Pai, depois com nós mesmos nos olhando no espelho. Em terceiro, poder chamar e mudar os filhos como nós estamos mudando. Por favor, abençoe a casa e a família de cada um que estão aqui agora e vão ver depois também. Te pedimos isso em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigada. Eu espero que amanhã eu esteja melhor e que eu venha. Obrigada, Roseli. Até amanhã.